Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje vou mostrar um filme chamado Five Children and It. O filme se passa na Grã-Bretanha. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, muitas crianças foram evacuadas de suas casas. Os homens estavam indo para a guerra e as mulheres cuidavam dos feridos ou realizavam outras tarefas vitais. Um dia como qualquer outro, Robert e seus irmãos são evacuados. Eles se despedem de seus pais, que devem partir para lutar na guerra. O pai de Robert é um excelente piloto, enquanto sua mãe é médica. Robert pede ao pai que o acompanhe, mas este pede que ele cuide dos irmãos. Ele dá a ele sua bússola e o abraça calorosamente. Os irmãos vão para a casa dos tios. Eles chegam ao destino, mas o tio não está, provavelmente atrasado. No entanto, os irmãos começam a caminhar em direção à casa do tio sem esperar sua chegada. Vamos conhecer os irmãos de Robert. Cyril é o irmão mais velho, corajoso, diplomático e brilhante. Antia, a segunda filha, é gentil e sensível. Jane é uma criança agradável, mas tende a ser hipersensível. Hilary, o bebê, também é chamado de cordeiro. Mais tarde, eles finalmente chegam à casa da tia e do tio. É um castelo gótico escuro com um amplo jardim ao seu redor. Robert toca a campainha e tia Marta abre a porta. A senhora esperava que eles tivessem vindo na sexta-feira, mas Cyril aponta que hoje é mesmo sexta-feira. Tia Marta começa um discurso confuso sobre os dias da semana. Os irmãos acreditam que Marta enlouqueceu. Logo depois, chega o tio Albert. Tio Albert também fala confusamente sobre os dias da semana. A família deles provavelmente não segue a sequência do dia a que estamos acostumados. Os irmãos veem seu primo Horace novamente depois de muitos anos. Ele não parece muito amigável e considera seus primos estranhos. Marta faz um tour pela casa e diz que eles podem entrar em todos, menos em um cômodo, a estufa. Todos vão para uma sala e Jane começa a tocar violino, mas ela precisa praticar um pouco mais. Robert faz piada sobre isso e Cyril diz a ele para se desculpar. Robert é um cabeça quente. Ele sai da sala e vagueia pelo castelo. Os outros irmãos estão jantando com o primo e o tio Albert. O tio deles os apresenta as regras da casa. Eles não podem correr pela casa. Eles devem limpar o quarto e lavar as roupas 3 vezes por semana. Por fim, o tio revela que está escrevendo um livro importante e precisa de paz. Enquanto isso, Robert está indo contra todas as regras. Ele corre para o corredor e entra na estufa. Dentro da sala, as plantas parecem murchar. No meio da estufa há uma estátua gigante com uma porta embaixo dela. Entre todas essas plantas murchas, Robert encontra uvas e começa a comê-las. Robert tenta abrir a porta, mas está trancada. Enquanto isso, seus irmãos estão lendo as outras regras. Robert os chama para a estufa. Embora hesitantes no início, eles entram e olham em volta. A certa altura, a criança chamada Lamb abre a fechadura com uma das mãos. Todos ficam maravilhados e entram. Eles descem algumas escadas e entram em uma caverna estreita. No fundo, eles veem a luz e eventualmente chegam a uma ilha. Todos começam a jogar e se divertem muito. Robert se senta em cima de algo que parece uma pedra, mas eles ouvem um som em algum momento. Eles tentam virar a pedra, mas de repente 2 olhos saltam de dentro e a criatura começa a fugir. Essa estranha criatura é um Psammead Tsamit, bastante mal-humorado e um pouco desagradável. Psammead diz que pode conceder desejos. Psammead permite que as crianças façam um desejo por dia que devem decidir juntos. Cyril considera que eles devem voltar para casa para cumprir suas funções. Mas Antia tem uma ideia e, como primeiro desejo, ela pede ao Psammead que todas as tarefas domésticas sejam concluídas. A criatura mágica obedece. Quando as crianças retornam ao castelo, ficam chocadas. Os irmãos encontram seus clones limpando a casa. Dezenas de duplas de Robert limpam a casa juntos. O mesmo acontece nas escadas e no salão principal. Tudo é fascinante, mas Marta, tio Albert e Horace não sabem disso. Então, Robert vai distrair Horace. Robert se oferece para fazer amizade com ele, embora Horace não seja nada amigável. O menino mostra a Robert seu laboratório escuro, onde ele faz experimentos grotescos em criaturas sobrenaturais. Enquanto isso, as outras crianças encontram uma sala com dezenas de pares de Janes tocando violinos.
Cyril percebe que seu tio vai ouvir esse barulho mais cedo ou mais tarde e vai mantê-lo ocupado. Albert está escrevendo um livro com exercícios aritméticos complicados. Cyril pede a ele para testá-lo. Ele pega o exercício aritmético mais desafiador que tem e o entrega a Cyril. Enquanto isso, o caos irrompe na casa. Os clones começam a destruir tudo. A certa altura, tio Albert ouve os violinos de Jane e sai de seu escritório. Cyril o segue e resolve o exercício enquanto caminha. O sol se põe naquele momento e os clones começam a desaparecer. Quando Albert está prestes a ver toda a bagunça, Cyril resolve o exercício e chama a atenção do tio. Este fica impressionado e volta ao seu escritório para mostrar um novo livro a Cyril. Nesse ponto, os irmãos são obrigados a limpar tudo sem a ajuda dos clones. No dia seguinte, durante o café da manhã, Robert está prestes a contar a Horace sobre a criatura encontrada na praia. Mas os irmãos o param e dizem que não podem confiar em Horace. Eles decidem brincar de esconde-esconde e dizem a Horace para contar até 1000. Depois disso, todas as outras crianças vão à praia conversar com Psammead. As crianças contam a ele que os clones destruíram a casa. Psammead revela que seus desejos sempre terminarão mal, mas eles vão lhes ensinar uma lição. Além disso, Psammead diz que os desejos duram apenas até o pôr do sol. As crianças pedem baldes de ouro para reformar o que bagunçaram em casa. Psammead obedece. Quando as crianças voltam para a estufa, encontram-na cheia de ouro. Horace os encontra no corredor, mas eles dizem que ele venceu e deve se esconder. Depois, eles pegam os baldes com ouro e seguem em direção à cidade. Horace os vê indo e percebe que há algo errado. As crianças chegam à cidade e percebem tudo o que podem comprar com o ouro. Inicialmente, Robert quer comprar sorvete, mas o sorveteiro acha que o ouro é falso. Nenhuma loja aceita seus momentos. Todos acham que as crianças andam por aí com moedas sem valor. A certa altura, eles encontram uma concessionária de automóveis. Cyril encontra seu carro favorito e seus irmãos sugerem que eles o comprem. O vendedor aparece e sugere que eles experimentem. Primeiro, porém, ele pede que depositem uma quantia em dinheiro em caso de infortúnio. As crianças mostram a eles os baldes com ouro e ele concorda. Cyril começa a dirigir na cidade em alta velocidade. Como resultado, bate e quebra o carro. As crianças estão prestes a fugir, mas a polícia chega. O vendedor diz a eles que as crianças deram a ele ouro falso, mas o sol está se pondo e as moedas desaparecem. Nesse ínterim, Marta chegou e levou as crianças, e elas voltaram para casa. Lá dentro, Horace diz a seu pai que seus primos estão escondendo algo e mostra a ele a moeda de ouro. Quando Marta e as crianças voltam, ela diz que foram passear com o cachorro. O sol havia se posto e a moeda no bolso de Horace desapareceu. Tio Albert olha para Horace com antipatia e volta para seu escritório para trabalhar. Naquela noite, Robert e Cyril estavam discutindo entre irmãos, e Marta entrou na sala para animá-los. Ela dá a eles uma carta de seu pai. A letra é muito comovente. De fato, Robert pede a Cyril que o releia. No dia seguinte, Cyril diz que eles devem parar de pedir desejos a Psammead para evitar mais problemas. As crianças tentam se reconciliar com Horace, mas este ainda está furioso porque estão escondendo o segredo dele. Então, ele começa a persegui-los com uma cabeça de boneca. Todos eles correm para uma sala e Horace os tranca. No processo, Robert vai para Psammead novamente. Enquanto seus irmãos tentam abrir a porta, eles percebem que tem asas. Robert pediu asas a Psammead para ir para a França e ver seu pai. Os outros irmãos começam a segui-lo e depois encontram a Força Aérea Britânica. O pôr do sol está chegando e Cyril os convence a voltar até que seja tarde demais. Durante o voo, as asas quase desaparecem, e Psammead os ajuda a aumentar a velocidade com a respiração. Eles chegam ao pôr do sol e são recebidos por Marta. Tio Albert os chama para o salão principal. Nesse momento, os filhos veem a mãe. Eles estão emocionados, mas percebem que seu pai está desaparecido. A mãe deles diz que ele morreu na guerra, mas Robert não quer aceitar isso. Ele corre para a sala para procurar sua bússola para encontrar seu pai, mas não consegue encontrá-la. Então, Robert corre para a estufa e chega à praia para pedir ao Psammead um último desejo, ver seu pai. A criatura mágica diz a ele que ele já esgotou um desejo para hoje, então ele deve esperar até o dia seguinte. Então, pela manhã, Robert acorda na praia, mas não encontra Psammead. Ele retorna ao castelo e encontra Psammead amarrado na mesa do laboratório de Horace. O menino mal havia seguido Robert ontem até a estufa.
Horace quer experimentar em Psammead, mas Robert o convence primeiro a fazer um desejo. Horace pede que um bebê tiranossauro saia de seu ovo de dinossauro. Enquanto isso, Robert revela a seus irmãos que Psammead está no laboratório de Horace. Ao entrarem, encontram o dinossauro gigante ameaçando Horace. O menino desmaia e os outros libertam Psammead. Robert decide levar Horace para sua mãe, que é médica, enquanto os outros vão à praia para encontrar o pai. Robert deixa para ele sua bússola para dar ao pai caso ele não chegue a tempo de vê-lo. As crianças vão juntas para Psammead na praia e ele aparece de repente no céu após expressar o desejo de ver o pai. Ele desce até a praia em seu avião e os abraça. Cyril dá a ele a bússola e, naquele momento, Robert vem correndo. Infelizmente, depois de um segundo, o pôr do sol chega e o pai desaparece. Depois, as crianças se reconciliam com Horace e decidem não contar a ninguém sobre Psammead. Nesse dia, todos vão juntos para comemorar o aniversário de Psammead. Depois disso, Robert e seus irmãos precisam voltar para casa em Londres. Quando eles estão prestes a partir, Albert diz que precisa consertar uma pane no carro e eles decidem brincar de esconde-esconde enquanto isso. Robert conta até 20, quando abre os olhos, vê seu pai à sua frente. Ele o abraça calorosamente e as outras crianças se juntam a eles.